vídeo anterior a esse, o tema era tirar música de ouvido. E eu vou continuar com esse tema. Inclusive porque alguns de vocês pediram que eu fizesse isso, para que tudo ficasse bem mais claro. No vídeo anterior eu utilizei algumas músicas desconhecidas, mas em função dos direitos autorais eu não vou colocar a música aqui para a gente ouvir. Então aqueles que quiserem podem ouvir a música antes desse vídeo, ou durante o vídeo, parar o vídeo e ouvir um pouco a música e tentar compreender o que eu estou propondo. Eu sou Marinho e aqui a gente fala de violão e música. A gente vai trabalhar hoje com a música de mais um compositor nordestino, com Ednardo. Ele é de Fortaleza, nasceu em 1945 e tem uma série de boas músicas. A música que a gente vai falar sobre ela é O Pavão Misterioso. Ela fez parte da novela Saramandaia, de 1976. Essa época eu era molequinho, devia ter uns 8 anos, se as minhas contas estão certas. Eu me lembro de algumas coisas, né? Eu me lembro de um homem que soltava formiga pelo nariz, eu me lembro de um que saía voando no final, inclusive com essa música como tema, e de uma série de outras características da novela. É uma novela bem típica daquela época, com coisas assim meio surreais. O país estava numa situação bastante surreal, por sinal. Se você ouvir a música, você vai perceber que essa música está em Lá maior. A gente viu nas últimas aulas como que a gente chega nesse Lá maior, como é que a gente chega nessa tonalidade. A primeira coisa a fazer é ouvir e trabalhar com os acordes do cajede até encontrar um que encaixe na tonalidade de uma maneira mais interessante. Se não conseguir dessa forma, você pode vir tocando as notas do baixo até encontrar uma nota central no processo. É melhor assistir, e se não assistiu, porque aí eu detalho essa questão de achar a tonalidade. Encontrou a tonalidade, a metade do caminho está andado. O que a gente precisa agora? Compreender quais são os acordes possíveis de aparecer na música. Se você já domina o campo harmônico, já conhece, ótimo. Então você já vai saber que o primeiro acorde é o Lá maior, o segundo acorde é o Si menor, depois nós temos um Dó sustenido menor, Ré maior no quarto grau, Mi maior no quinto grau, que já pode vir com a sétima, Fá sustenido menor no sexto grau e, se precisarmos do sétimo grau, um Sol diminuto para completar os acordes do campo harmônico. Desses acordes, nós temos 3 acordes principais. O tônico, o Lá maior, o quarto grau Ré maior, o quinto grau Mi maior. E esses 3 acordes têm funções diferentes. O primeiro tem função tônica, o quarto tem função subdominante e o quinto tem função dominante. A função dominante é o que gera a sensação de aproximação do tônico. Então ele funciona como um acorde para retomar a tonalidade, para voltarmos ao primeiro acorde. O subdominante gera essa sensação de movimento, é um pequeno movimento. Os dois geram movimento. Um pequeno movimento com o quarto grau, um movimento gerando essa necessidade de resolução no quinto grau e o retorno ao repouso, ao ponto inicial. Com esses acordes a gente já conseguiria tirar a música ou parte dela. Esses acordes do campo harmônico vêm com relação à tonalidade, e a tonalidade Lá maior também nos oferece uma escala. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol e Lá. Essa escala é a escala maior natural. Então, 1, 2, 3, 3, 4, semitom, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Essa escala maior natural é a que gera aqueles acordes que a gente conheceu. Se você ouviu a música, você percebeu que esse som tem a ver com a introdução da música. Na introdução nós temos essa sonoridade. Exatamente porque ele utiliza essa escala com uma pequena modificação para poder fazer
essa introdução. Eu não vou tirar a introdução não, é serviço para você, afinal de contas ela não é tão complicada. Eu só vou mais ou menos mostrar a pequena modificação que tem aqui e como que é ritmicamente tocada. É uma característica bastante nordestina, então mantém essa nota Lá como um baixo contínuo e outras notas vão sendo alternadas com esse Lá. Ele vai fazer tudo nessa corda 5. Ele começa aqui no início, depois vem aqui para o Dó sustenido, aí tem uma pequena variação, que é a sétima menor. Se você lembrar no início, a gente fez a escala Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa é a escala maior natural. No entanto, nessa introdução, a nota utilizada é essa sétima menor aqui. Então, a técnica é utilizar corda presa e solta, alternando. O toque aqui pode ser tanto IM, quanto pode ser com o polegar. E uma coisa interessante de se fazer é tocar bem perto do cavalete aqui, para gerar esse timbre mais metálico. Exatamente para ter essa sonoridade mais forte, assim, com bastante cor. A batida, preste atenção no ritmo da percussão, você vai perceber algo assim. Que aí pode ser feito só para baixo, ou alternando, ou você se adapte aí e crie uma levada que lhe interesse. O importante é que a batida caiba dentro da proposta rítmica da música. Pavão misterioso. Você vai perceber logo no início que se você utilizar o quarto grau, ele não vai ser muito bom de imediato, não. Funciona, funciona. Pavão misterioso, pássaro formoso. Então, se você utiliza o 1, o 4 e o 5, você vai perceber claramente na música que você consegue cantar a música fazendo isso, mas quando você ouve a versão original, vai ficar faltando alguma coisa. E aí você vai precisar utilizar o seu ouvido para encontrar esses acordes, é claro. Você precisa prestar atenção em dois detalhes. Toda vez que você tiver que encontrar um acorde que não está exatamente dentro do campo harmônico da música, você vai precisar buscar alguma informação extra. Porque se prestar atenção, esse Ré não funciona muito bem. Se você for utilizar os demais acordes, você vai perceber que eles não estão presentes nesse segundo acorde da música. O primeiro é Lá maior, a gente sabe. O segundo não é o Ré, apesar do Ré caber mais ou menos. Então você deve colar o seu ouvido no baixo, prestar atenção na linha de baixo. E você vai perceber que a nota tocada pelo baixo é a nota Sol. Então o acorde sai do Lá maior e o próximo baixo é um Sol. Lá, Sol. Não existe esse Sol no campo harmônico, mas é um empréstimo. Ele vai buscar em outra tonalidade. Mesmo sem conhecer todo o processo teórico que chega nisso, se você presta atenção na linha de baixo e percebe que é um Sol, você testa o Sol e se ele couber na estrutura da música, pronto, achou o acorde. Pavão misterioso, pássaro formoso. Agora o Ré cabe bem. Logo depois do Sol, o Ré encaixa certinho. Então essa primeira parte, Sol, Ré. Agora se você for continuar ouvindo o baixo,
e prestar atenção, você vai perceber que ele não toca a nota Ré como nota mais grave. O baixo dessa música vai tocar um Fá sustenido. Então você vai ouvir Lá, pavão misterioso, depois um Sol, pássaro formoso. Então você pode fazer o Ré, mas você pode fazer também um Ré com o baixo em Fá sustenido, que aí você utiliza esse Fá sustenido fazendo o lugar do baixo e deixando mais rica a sua harmonia aqui, o seu caminho harmônico. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério neste teu luar. Nesse momento você vai ver que o Mi maior cabe direitinho. Ouça aí, experimente o Mi maior. Aí você vai perceber que o restante dessa estrofe segue a mesma harmonia. E se eu corresse assim, tararirarara, tarari, larararirará. Agora, indo para a segunda parte, vocês vão perceber que já não é mais o Lá maior no primeiro acorde. Então a gente pode testar os acordes do campo harmônico e vocês vão perceber que o sexto grau Fá sustenido menor vai caber bem. Você pode também pelo baixo. Escuta a linha dos baixos e você vai perceber um Fá sustenido menor aí na hora desse acorde. Pavão misterioso, nessa cauda aberta em leque. Percebe que se eu continuar com o acorde funciona, mas você vai perceber que tem um novo acorde na sequência. E esse novo acorde, seguindo pela linha dos baixos, você vai perceber que é o quarto grau. Essa nota logo aqui, ó. Experimenta aí para você ver. E aí pode ser um Si maior, um Si menor, você testa. Eu gosto de usar o Si com sétima. Pavão misterioso, nessa cauda aberta em leque. Na sequência, aí é importante seguir a linha dos baixos. E você vai perceber que é um Ré, e depois o próximo acorde vai ser um Lá. Só que não é Ré maior e Lá maior, e sim Ré menor e Lá menor. Logo que a gente fez esse acorde de Fá sustenido menor, você vai perceber que mudou alguma coisa na melodia, que houve uma mudança de tom. Já não é mais a tonalidade de Lá maior. Perceba isso. E aí quando a gente chega nesse Ré menor e nesse Lá menor, a gente percebe isso com muita clareza. Me guarda, moleque, de eterno brincar. Esse Mi pede desesperadamente para ser tocado. Mas se você não perceber esse desespero do Mi, preste atenção no baixo. Você vai perceber ele aí, ó. E aí a gente continua nessa história. Me poupa do vexame de morrer tão moço, muita coisa ainda quero olhar. E aí você vai perceber que não termina em Lá menor, e sim em Lá maior. Você vai perceber fazendo uns acordes. Vai perceber porque tem o baixo em Lá, mas o acorde não é esse. Então você faz um Lá maior e percebe. Veja que a gente está indo por tentativa e erro. É ouvir o baixo e tentar chegar no acorde a partir da sonoridade que você está ouvindo. Um pouco de teoria também ajuda, por isso é importante estudar a teoria. Porque se você percebe e ouve essa mudança de tom, você já começa a pensar que tom seria esse. E a gente começa a perceber que é um Lá menor. Mas aqui no final dá essa sensação de mudança, que opa, alguma coisa diferente aconteceu. E esse diferente
é exatamente o Lá maior. A próxima parte começa também com o mesmo Fá sustenido. Você vai perceber isso pela sonoridade. Pavão misterioso, meu pássaro. Agora você vai observar o baixo e vai perceber que é um Lá. Então, Lá menor, já que a gente, quando está utilizando o Fá sustenido menor, a gente está usando esse Lá menor. Logo após esse Lá, a gente vai perceber que o baixo muda. E ele vai mudar para um Sol. Depois o acorde muda, mas o baixo continua o mesmo. Presta atenção aí ouvindo a música, você não percebe essa mudança. Lá, baixo em Sol e depois o mesmo acorde, só que agora um Sol maior. Então ele faz essa sequência: Lá menor, Sol e Sol. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro desta noite, me ajuda a cantar. Esse Dó e esse Mi você vai achar também pela linha de baixo. Você vai perceber que depois desse Sol, a nota tocada é um Dó e depois é um Mi. E aí você faz o acorde de Dó e o acorde de Mi. Preste bastante atenção nisso aí, para perceber esse baixo. E aí na sequência, o que é feito é a mesma coisa das outras vezes. Ré menor, Lá menor, Mi maior e finaliza em Lá maior. Você vai perceber aí, continuando a ouvir. Agora na parte final, ele volta ao tema inicial. Então ela começa em Lá, vai para o Sol, depois um Ré, que pode ter o baixo no Fá sustenido, seguindo o mesmo processo da parte inicial. Só que depois disso, ele movimenta diferente os acordes. Ele volta para esse Lá, e desse Lá, você vai perceber que abre para um Lá com sétima, preparando a aparição de um acorde de Ré maior. E na sequência você vai perceber que parece que continua o Ré, mas tem alguma coisa diferente. E essa coisa diferente é o Ré menor. E isso, apesar de parecer diferente, é muito comum na música brasileira. A utilização desse quarto grau menor para se aproximar do Lá maior de novo. Então o quarto grau, no caso aqui tem um Fá sustenido, ele menor tem um Fá natural que fica meio tom da nota de canto Mi e faz parte de um Lá maior, é o quinto grau de Lá maior. Não temas, minha donzela, nossa sorte nesta guerra. Eles são muitos, mas não podem voar. E a música finaliza aí. Se você chegou até aqui é porque gostou. Então dê o seu joinha e se inscreva no canal. Temos vários outros vídeos aí para você dar uma olhada, que provavelmente vão te ajudar muito. E para você que já me acompanha há mais tempo, que deixa seu joinha, que já se inscreveu, se quiser me ajudar um pouquinho mais, eu vou deixar aqui uma chave de Pix no QR Code e na descrição do vídeo. Qualquer contribuição sua vai ser bem-vinda. Agora, a sua presença é a mais importante. Então, deixe também os seus comentários aí. Você conhecia o Ednardo, gosta dele, gosta das canções dele. Era nascido em 1974, 76, um período que ele fez mais sucesso. Apesar que nos anos 80 também ele estava por aí, está aí até hoje, né? E comente aí também se conseguiu ouvir a música e perceber os detalhes que eu falei aqui. Então por hoje é isso e até a próxima. Porque cantar parece com não morrer, é igual a não se esquecer que a vida sim tem razão.